Então, como os espíritos malignos podem interferir em nossa vida e como se livrar deles através da Umbanda? Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui. De acordo com a Umbanda, os espíritos malignos são espíritos que se afastaram do caminho da luz e do amor. Eles são atraídos por energias negativas, como ódio, raiva, medo e desespero. Basicamente, os espíritos se atraem, né? Nós somos médios, nós temos sintonia, nós somos antenas espirituais, de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso pensamento, a gente vai se sintonizar na rádio, vamos dizer assim, né? Nas frequências desses espíritos. Isso a maioria sabe, tá, gente? Eu só estou entrando aqui para, às vezes, alguma pessoa que está começando que não tem esse entendimento. A gente atrai as energias de acordo com o nosso estado de espírito, né? Aqui é uma introdução. O que pode causar, então, uma influência de um espírito maligno? Pode causar problema físico e mental. Esses espíritos podem causar problemas físicos, como doença, acidentes e vícios. Eles também podem causar problemas mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia. A gente sabe disso, que eles causam sim, tá? Não adianta falar que não. Se você tiver uma frequência baixa, se você vacilar, se você não orar e vigiar, como é dito sempre, né? Você ficar atento, né? Então a gente precisa ficar muito atento, orar e vigiar, fazer os nossos preceitos, cuidar da nossa espiritualidade e das nossas obrigações como médium de Umbanda, que nós somos médiuns diferentes, tá? Nós somos médiuns diferentes, nós trabalhamos com uma outra energia, com uma outra egrégora, não adianta comparar com outras vertentes que é diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque vem sim, quando vem, traz doença sim. Influência negativa nos pensamentos e sentimentos. Esses espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e sentimentos, fazendo com que nos sintamos tristes, irritados ou desesperados. Então, dentro dessas doenças, né, que tem física também, mental, a influência negativa, ela traz sentimentos de tristeza, de angústia, irritabilidade, desespero, né? Ela traz porque às vezes a gente é simples, a gente percebe, dependendo do nosso dia, como foi. Às vezes a gente chega em casa irritado com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, ou com algum parente, algum colega, até no próprio serviço. E aí a gente vai analisar e a gente vai falar, poxa, mas não precisava disso. Né? Às vezes a gente dá aquela resposta atravessada, aquele sentimento, né, de raiva. E eu vou falar que eu também tenho, viu? Não vou falar que eu tô dentro desse contexto. Né? Às vezes eu tô ali tomando um café no quintal, aí vem uma vontade de pegar o copo e jogar na parede, sabe? Então, às vezes dá vontade, assim, vem do nada um pensamento de pegar um copo e quebrar, ou quebrar alguma coisa, né? E às vezes a gente fala, poxa, mas por quê? Hoje eu vejo a vontade, vem, sempre quase. Aí eu penso, não vou, primeiro que eu não vou quebrar o copo, depois eu vou ficar sem o copo. Mas é uma forma de você descarregar um sentimento que às vezes a gente fala, por que eu tô assim? Né? Ou às vezes a gente fala, por que eu estou triste? Não tem motivos para isso. Não é assim que funciona? Você fala, poxa, muitas pessoas falam, eu tenho tudo que eu quero e me sinto triste. Então, a influência desses espíritos é muito forte. Mesmo que às vezes a gente esteja com os preceitos, com o pensamento legal, eu costumo dizer que o ideal era que nós, né, ficássemos aí 24 horas com o pensamento elevado, mas é impossível, gente. Desculpem aqueles que não pensam dessa forma. Aqui, para mim, é umbral. Tem dois umbral. Um é esse aqui que a gente está. Né? Aqui é um local, a Terra é um local de expiação. Não tem como falar que não é, por tantos problemas que a gente vê, por tudo que está acontecendo cada vez mais, por tanto ódio, raiva, egoísmo. Então não tem como falar que aqui não é. Aqui é umbral também. Aqui a gente está passando. Eu costumo dizer que
que o corpo é a prisão do espírito. Essa é a grande verdade, né? Muitos de nós, às vezes, fica pensando, poxa, mas esse lugar não é para mim. Quantos de nós aqui, ó, se tiver alguém aí, pode pôr uma mãozinha de ok. Quantas vezes a gente se pega pensando e fala, esse lugar não me encaixa comigo, né? Porque você vê tantas coisas que não vai de acordo com seus princípios, tanta maldade, tanto egoísmo. Então a gente sabe, o corpo é uma prisão do espírito para uma evolução, não é um castigo, né? Deixa claro que não é um castigo. A gente está aqui para passar por esses momentos de dificuldade que a gente não sabe que a gente fez lá atrás. Alguns ainda sabem, né? Tem alguns espíritos que falam. Mas aqui é o Brau, né? Eu imagino como deve ser o outro. Meu Deus. Mas enfim, então às vezes a gente está em casa, não do nada, você está tomando um café, almoçando, aí a mulher fala uma coisa, você já entende outra, aí já começa a briga, aí no final você vai pensar e falar, mas por que eu estou brigando? Já aconteceu aqui também. Aí eu falo para minha esposa, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque às vezes você baixa a vibração e qualquer coisinha é motivo para a gente estourar. E é nesse momento que esses espíritos estão influenciando a nossa mente, né? Principalmente os homens aí que saem, homem e mulher, mas que saem em barzinho para tomar alguma coisa, de repente tá lá num barzinho, aí alguém olha torto, você já vai para cima para brigar de fisicamente. E às vezes você fala, não tem necessidade. Se todos nós entendêssemos isso, e nesses momentos em que a gente está tendo uma situação ou ter uma atitude com cautela, se a gente pensasse antes de fazer, a gente ia entender que nem tudo é nosso, que tem energias ali fazendo com que você tome uma atitude errada, impensada, para depois você sofrer e ele ficar se alimentando desse sofrimento, ou quando são coisas mandadas, mas a gente está falando de espírito de forma geral.